Aleluia. E a casa se encheu da fumaça, né? Tá cheio de fumaça aqui, gente. Boa noite, graça e paz. É um privilégio estar aqui hoje com vocês, nesse tempo tão especial. Quem está com muita expectativa para essa Holy Fest? Nossa, vocês não estão parecendo estar com expectativa, não. Quem que está com expectativa para essa Holy Fest? Agora sim. Amém, irmãos. E eu vim hoje aqui com muito temor, com um coração muito incendiado por Deus, para compartilhar algo com vocês. E acredito que não seja uma palavra, né, mas um sentimento, uma impressão, um perceber de Deus, o que Deus está querendo escrever na história dos radicais livres aqui da Lapa. Algo que o Senhor quer liberar para nós, como jovens, como igreja, como identidade. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos agora. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero declarar nessa noite, Pai, que a sua verdade possa ser liberada sobre os nossos corações. Pai, que a sua palavra venha como rema na nossa vida, que entre, penetre o mais íntimo do nosso coração, que traga a mudança, que traga a revelação necessária, que traga o despertamento. Pai, eu quero declarar sobre a mente de cada jovem aqui hoje, sobre o coração deles como terra fértil, que vai receber a semente, vai germinar e vai dar fruto. Eu declaro em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade sobre os nossos corações nessa noite, possa ministrar, possa nos curar, possa nos libertar, possa nos posicionar, para que cada um aqui possa viver o que o Senhor já decretou como propósito, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. E eu vim hoje aqui, diante de um tema desse da conferência. Nós não somos, conferência não, Holy Fest, mas é uma conferência. Não somos desse mundo. Perguntar para você qual que é a aprovação que você busca. Você pode olhar para a pessoa aí do seu lado e perguntar para ela qual que é a aprovação que você busca. Uma coisa, olha aqui para mim, é inevitável. Ou nós buscamos a aprovação dos céus, ou nós buscamos a aprovação da terra. Mas os jovens que não são deste mundo, eles não andam como o mundo anda. Eles não vivem, não estipulam a sua vida, não determinam os seus passos, não fazem os seus projetos como o mundo vive. E o que mais me inquieta nesses dias, sabe o que é? Que por anos eu converti nos radicais livres, há 15 anos atrás. E por anos nós conseguimos lidar com a reprovação do mundo, porque era uma identidade do radical. Você vai na contramão do mundo. Então, muitos de nós que convertemos naquela época, nós tínhamos como certeza a nossa identidade que nós não viveríamos como o mundo vive. Mas eu quero falar algo para você. Hoje, nos nossos dias, você não é mais tendenciado a viver como o mundo lá fora vive. Mas sutilmente você vai precisar lidar com a reprovação dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu quero que você entenda que hoje, que não é a igreja aqui da Lapa, não é o prédio, mas são os evangelhos, as mensagens que têm sido pregadas. Quantos de vocês já viram no Instagram mensagens que aparentemente são de Deus, mas que você se sentiu estranho e mal quando você leu, ouviu? Levanta suas mãos, só para a gente ter uma noção. Olha aí. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo a preparação dos últimos tempos. A Bíblia fala que, com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriariam. Mas o que mais é prejudicial é que o evangelho que vai começar a ser pregado, a Bíblia fala que as pessoas vão viver para os seus desejos. Vão começar a usar da Bíblia
para disfuncionar o que a palavra de Deus fala, para viver os seus próprios desejos e vontades. E hoje eu estou aqui para falar para você, que você foi chamado por Deus para andar contrário a essa mensagem. Você foi levantado por Deus para carregar uma mensagem viva na sua boca, no seu coração e nas suas atitudes. Mas essa mensagem viva vai requerer de mim e de você testes. Vai requerer de nós entregas. Vai requerer de mim e de você processos, para que de fato esse evangelho se torne a nossa vida. É muito bonito falar que, lindo, nós não somos desse mundo, mas de fato você vive, você planeja, você sonha, você se coloca na régua do mundo. E quando eu digo aqui o mundo, não estou mais dizendo pecado de você viver uma vida de lascívia, viver uma vida de prazeres, mas eu digo para você, será que de fato você tem a disposição de viver a vontade de Deus? Porque Jesus, Ele veio para nos mostrar um caminho de viver a vontade do Pai, de honrar a vontade do Pai. E esse caminho nos trouxe libertação. Sabe o que eu quero que você entenda hoje? Que a sua atitude diante a mensagem que Deus liberou na sua vida para você carregar, vai ser canal de libertação para outros. Abra os seus olhos, entenda e perceba que as coisas muitas vezes vêm para nos resistir, para nos paralisar, para nos tirar dessa intensidade de pregar com a nossa vida. E você vai entender melhor o que eu quero compartilhar com você hoje. Mas eu quero, meditando, e desde a semana passada eu fui no retiro dos radicais, dos RL Next, quem estava lá? Tinha muitos lá. E eu ministrei um pouco dessa palavra lá. Porque, desde que eu comecei a orar por esse evento, Deus me falou que vai levantar jovens como Estevão. Você sabe quem foi Estevão? Sabe? Estevão foi um jovem cheio do poder do Espírito, cheio da autoridade, carregava maravilhas e sinais no seu testemunho, mas ele morreu apedrejado pelo Evangelho. E hoje, que eu vou compartilhar com você, eu não estou aqui te chamando, te convidando para você morrer apedrejado, não se preocupe. Porque muitos, só de ser pressionados na escola, já mudam o Evangelho. Só de ser contrariado ou rejeitado no grupo de amigos, já mudam o posicionamento. Eu estou te chamando para você entender que a sua vida é para exalar Cristo. Assim foi Estevão. E algumas coisas que eu percebi na vida de Estevão que me fizeram me atentar, e que eu quero hoje com muito carinho, irmãos. Eu não estou aqui hoje com uma palavra assim tão inspirativa. Não sei porquê, ultimamente quando prego para os jovens, Deus mais quer te dar uma lavatada do que uma inspirada. Mas eu creio que Deus está forjando jovens, através do Espírito dEle. Jovens com o entendimento da graça, mas que não tornam essa graça vã. Jovens que vão carregar um testemunho que não vai ser alterado, não vai ser mudado por conta das adversidades, por conta das perseguições, por conta, muitas vezes, das condenações que vão se levantar no seu caminho. Por muito menos nós vemos hoje pessoas que abrem mão de testemunhar, abrem mão da missão. Deus te comissionou e falou, você vai liderar, você vai posicionar, você vai pregar. Você começa a fazer isso, mas o diabo ele não vai, assim que você posicionou e decidiu, o diabo não vai te dar de bandeja não vai deixar você cumprir o propósito. E você precisa entender isso. Porque se você tiver disposição de ir até o fim, deixa eu te falar, você vai deixar um legado. Você vai deixar uma história.
E eu quero colocar aqui algumas coisas que eu percebi na vida de Estevão. A primeira coisa, lá está em Atos 6, a história de Estevão. Projeta para mim, por favor. Atos 6, vamos lá para mim ver aqui. Atos 6, 5. Põe no 4. Põe lá no 1 para vocês entenderem todo o contexto. Ora, naquele dia, multiplicando os números dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, aqui, a Bíblia, nesse contexto, fala que estava chegando convertendo tanta gente, que os homens de Deus, os apóstolos, eles não estavam conseguindo suprir todas as viúvas. E começou uma confusão ali naquele povo. Porque eles estavam murmurando, porque as viúvas que estavam se convertendo não estavam recebendo os mesmos donativos que as outras que já eram convertidas. Continua no 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Continua. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, repete comigo, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Para por aqui. Então, quando começou a acontecer essa confusão lá, os discípulos, os apóstolos se reuniram e eles decidiram, não é válido que a gente pare de pregar a palavra para poder servir a comida para as viúvas. Então, vamos escolher pessoas que vão servir. E a primeira coisa que foi colocado aqui, volta lá no versículo, não tira não, que eles escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Deixa eu falar algo. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com a reputação para os homens. Quando eu perguntei, o que você quer, qual o seu alvo de agradar, se você quer agradar o céu ou a terra, está aqui. Aqui, essa boa reputação aqui, claro que as pessoas olhavam e viam um testemunho, mas mais que isso, ninguém tem um testemunho aparente se não é cheio do Espírito. Ninguém consegue ser alguém que tem um testemunho se não tiver sabedoria. Então, eram 3 coisas que andavam juntas. Eles eram cheios do Espírito, eles tinham uma boa reputação e eles eram cheios de sabedoria também. Continua aí o versículo. Pode passar, gente, já leu esse. E o parecer agradou toda a comunidade, e o primeiro homem que elegeram foi Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aqui continua falando dos outros homens. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Estevão, quando começou, até aqui, Estevão não tinha sido mencionado na Bíblia. Estevão começou a vida dele servindo. Então, a primeira coisa que eu quero que você hoje entenda, se você quer ser alguém que não é deste mundo, aprenda a servir. Fala para a pessoa do seu lado, aprenda a servir. Sabe por quê? Nós queremos ser conhecidos por aquela pessoa relevante, não é verdade? Que fez algo muito notório, que começou liderando uma célula hoje, em 2 meses a célula virou 30 e já vai multiplicar. Mas deixa eu te falar, não é assim que acontece. Estevão foi escolhido, não foi para pregar lá para o povo, para levar o evangelho, ele foi escolhido para servir as viúvas, para dar comida para elas. E muitas vezes, você jovem, vai ser escolhido para servir em pequenas coisas na sua casa, em servir em pequenas coisas na célula, e você pode desmerecer isso, achando que você não merece, você precisa de coisas maiores.
O mundo valoriza as coisas aparentes, mas Deus não é assim. Deus olha o coração. Estevão foi escolhido para servir. Se você quer, de fato, carregar um testemunho, carregar um evangelho que faça a diferença na vida das pessoas ao seu redor, aprenda a servir. Sirva na sua casa. Ah, pastora, mas meus pais não são crentes, eles me perseguem. Aprenda a servir. Ah, mas o meu chefe pega no meu pé. Aprenda a servir. Muitas vezes o servir, para nós decidirmos servir, nós precisamos sair do centro. Se você busca reconhecimento, você nunca vai conseguir servir alguém. Porque o servir aqui, dentro do propósito, não é um servir, eu sirvo porque você tem que me dar algo em troca. Não funciona. E é assim que nós vemos muitas pessoas que se convertem, passam um tempo e abandonam a caminhada cristã, porque elas serviram com interesse de retorno. Quer algo menos importante? É você dar comida para a viúva? Você acha que isso é glorioso? Você acha que isso estaria nos Instagrams da vida? Nos stories? Estevão, o homem que dava comida para a viúva? Claro que não. Deixa eu te falar algo. O seu ministério com Deus, e quando eu digo ministério, não é pastoral não, é sua caminhada com Deus, precisa ser regada do espírito de servir. Precisa que você saia do centro da sua vida e você tenha disposição de se diminuir para servir alguém. Porque esse é o princípio de Cristo. Ninguém pode ser usado por Deus se não aprender a ser servo. O que Jesus fala para os discípulos? Num certo momento, 2 discípulos começam a perguntar: Senhor, deixa eu sentar no seu lado quando nós chegarmos na eternidade. Põe no seu lado direito, no esquerdo, quem que vai ser o maior? E Jesus fala: quem quer ser o maior, que sirva. É muito fácil você servir, talvez o seu líder na célula, mas eu quero convidar você a servir o seu pai quando ele chegar bêbado dentro de casa. Quando ele te perseguir, mesmo você não estando errado, existe poder em servir, é nessas horas. Não é na hora que a gente tem retorno, não. É na hora em que o mundo não serviria, nós precisamos aprender a servir. E para servir assim é só no Espírito de Cristo. Amém? Então a primeira coisa, aprenda a servir. Quais hoje as áreas, quais são os testes, quais são as dificuldades que hoje você está envolvido e você tem dificuldade em servir? É na sua escola, é na sua casa com seus pais, é no seu trabalho. Você precisa entender, porque a porta da bênção, da transformação, do evangelho, cheio do fluir do Espírito, começa no servir. Entenderam? Ninguém se torna grande sem começar servindo. Quer multiplicar sua célula? Sirva as pessoas. Quer multiplicar sua rede? Sirva os seus líderes. Quer multiplicar os seus talentos? Sirva alguém que tem os talentos que você precisa. Você precisa entender que esse mundo hoje não vive em cima desse princípio. O que nós vemos aí fora? Eu quero ser servido, não é verdade? Nós somos ensinados assim. Você pega as crianças hoje, a mentalidade delas é que eu quero ser servido, não pode ser nada desconfortável para mim, porque eu não quero. E com o passar do tempo, essas coisas estão piorando. Mas deixa eu te falar, ei jovem, Deus te escolheu porque você é forte, você resiste o maligno, e a palavra de Deus está em você.
Você foi chamado para ter um espírito diferente. Diferente do mundo. E eu te falo aqui hoje de servir, e eu não falo algo que eu não vivi, sabe? Porque quando eu me converti, há 15 anos atrás, converti assim, eu já tinha crescido na igreja, irmãos, mas experiência com Deus mesmo, eu tive naquele encontro com Deus. E quando aquela experiência veio, deixa eu falar, eu não estava nem morando em casa. Eu estava brigada com meu pai, para sair de casa brigada. Fiquei morando 3 meses na casa de uma amiga, que foi, no caso, ela que me trouxe para a igreja. Porque ele bebia muito, ele me perseguia. E aí, quando eu converti, o que eu pensei? Uau, agora eu converti. Então, agora o mundo vai conspirar ao meu favor. Eu estou fazendo tudo certo? Não é verdade? A gente não pensa assim? Quando passou a primeira semana, segunda semana, começou uma perseguição lá em casa. Meu Deus! Agora que eu estou fazendo tudo certo, eu vou deixar então de ser crente, porque está muito difícil. Quando eu não fazia as coisas certas, vocês não pegavam no meu pé, do jeito que está pegando? E Deus falou comigo, qual é o tipo de evangelho que você quer viver? E nesse tempo, eu decidi voltar lá para minha casa. Mesmo sendo não errada em certas situações que aconteceram, eu decidi servir, me humilhar, porque eu entendi que era necessário Cristo ser formado em mim. Deixa eu te falar, jovem, não fuja do seu relacionamento, moça, com seu pai. Se você tem dificuldade, sabe por quê? Essas mesmas dificuldades vão acompanhar você para o resto da vida no seu casamento. Eu já acompanhei muitas moças que falavam para mim, ai, ele é igualzinho meu pai. Eu falei, ele não é igual ao seu pai, é que você não foi transformada com o seu pai. Por isso que hoje você sofre. E vice-versa. É muito mais fácil você se enfiar na escola, na célula, na igreja, e não honrar e não servir os seus pais. Decida ter o Espírito de Cristo. Aqui, quando eu falo servir, se eles forem contra a palavra, você não deve seguir. Mas tudo o contrário, que não seja contra a palavra, tudo que você precisa aprender a ter o Espírito de Cristo na sua casa. Isso não é benefício para eles, é para você. Porque Deus tem um testemunho que está sendo trabalhado na sua vida, amém? Então, algumas pessoas aqui que eu listei que começaram servindo. Será que você conhece Davi? Alguém já ouviu falar de um jovenzinho chamado Davi? Que se tornou um rei? Quem já ouviu falar de Davi? Muita gente, né? Mas por incrível que pareça, Davi começou servindo o pai. Lá cuidando de umas ovelhinhas. Uma coisa nada assim boa, nada glamurosa, mas ele começou servindo. Outra pessoa foi Eliseu. Eliseu desejou a unção dobrada de Elias. Mas, para isso, para ele acessar essa unção, o que ele teve que fazer? Repete comigo, servir. Mais forte, servir. Josué também foi assim. Josué serviu. Então você precisa aprender a servir. Sirva com o Espírito de Cristo no seu trabalho e você vai ver as portas que serão abertas. Sirva com o Espírito de Cristo na sua casa e você vai ver a transformação entrando lá. Porque não tem a ver com a nossa força, tem a ver com o Espírito agindo em nós. Sabe por que às vezes não tem testemunho? Porque o nosso ego é muito forte ainda. E o Espírito não pode mover. Estevão era alguém cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ele desenvolveu isso servindo. Amém? Então, Estevão não era um homem maduro, sabia? E alguns estudiosos dizem que ele era jovenzinho. Assim como você.
Mas aquele homem carregava algo diferente. Deixa eu te falar, você carrega algo diferente dentro de você. Não olhe para as suas inadequações, não olhe para o seu passado, não olhe para o que te falta. Entenda, Cristo habita dentro de você. E por conta disso, só por conta disso, você já é acima da média. Amém? Então a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. As duas coisas que você mais precisa para servir a Deus é isso. Você precisa ser cheio do Espírito e cheio de fé. A vida do Espírito vai te liberar fé. Agora, a vida da carne, do eu, nunca vai liberar o fluir do Espírito, e muito menos fé. A Bíblia fala que nós devemos nos embriagar do quê, irmãos? De vinho? Não. Nós devemos nos encher do Espírito. Se encha do Espírito. Você quer ter uma vida diferente de tudo que você viu aí na sua família? Você quer viver o poder de Deus na sua vida? Se encha do Espírito. Pastora, mas como eu me encho do Espírito? É uma decisão sua, sabia? O Espírito, ele está aberto e disponível a todos nós. Mas aqueles que desejam, que valorizam, que pedem, que buscam, que em vez de ficar 3, 5 horas no Instagram, vai orar. Em vez de ficar 10.000 horas no TikTok, vai adorar Deus, vai orar, vai desejar, vai buscar. É aquilo que você deseja, é o que você vai ter. Você quer mesmo ter uma vida diferente? Você quer mesmo ser conhecido como um jovem que não é desse mundo? Então decida hoje qual que é o estilo de vida que você vai viver. Porque senão é ilusão. Vem um tema bonitinho, agora não sou desse mundo. Daqui 2 semanas você está igualzinho ao mundo. E Deus não te chamou para viver essa vida. Jesus naquela cruz foi expresso para que você entendesse que há um caminho aberto para que você viva e que a vida dele flua de você e toque a todos. Sabe o que era a minha oração essa semana? Senhor, que teu Espírito desperte mesmo os jovens, que ao passar deles, pelas escolas, que demônios caiam. Que pessoas sejam cheias de compaixão, que o Espírito constrange as pessoas. Cadê esses jovens cheios do Espírito que vão levar o Evangelho de verdade? Hoje a nossa geração está mais preocupada em ser politicamente correto e aceito. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para carregar o Evangelho que vai tocar, que vai curar, que vai produzir milagres aonde a gente for. E é isso que eu vim falar aqui hoje. Deus quer liberar nesse evento, nesses dias, esse Espírito sobre você. Para que aonde você for colocado, meu irmão, o Espírito Santo transborde de você. Transborde de tal ponto que as pessoas não vão mais poder contestar que é Deus te usando. Engraçado, esses dias eu fui no salão fazer minha unha, um salão que eu não, por uma indicação, e a mulher falou para mim, você faz o quê? Eu falei, depende, faço muitas coisas. Você tem uma coisa diferente, você tem, sei lá, traz uma paz, uma luz. Falei, a luz de Deus, minha irmã. Falei, a luz de Deus, eu sou crente, eu sou cheia de Jesus, eu sou pastora. Você, pastora? A mulher fez uma cara que eu fiquei escandalizada. Eu falei, gente, será que eu não pareço? Falei, agora você me deixou com crise. Por que você fez essa cara para mim? Eu não pareço ser pastora, não. Você é muito nova. Achei que, sei lá, você era alguém, sim, que era crente na moda, mas não que era pastora. Eu falei, eu sou pastora. Eu sou pastora por convicção. Eu sou pastora porque Deus colocou marcas na minha vida,
que eu nunca mais posso esquecer. E aonde eu for, eu carrego essas marcas. Deus vai usar esses dias para marcar você de uma maneira tão profunda e especial, para que você nunca se esqueça para que você foi chamado. Sabia que eu e Ricardo, há uns 3 anos atrás, quando o pastor nos desafiou a assumir os jovens, o meu coração e o meu encargo era olhar para os nossos jovens hoje e ver eles valorizando tantas coisas fúteis, tantas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E eu falava: Senhor, eu não fui conquistada por isso. Eu sei quem eu encontrei naquele sítio. Eu sei quem transformou a minha casa, quem transformou a minha vida. Então eu não consigo acreditar que esses jovens estão perdendo tempo. E eu acredito que Deus nos levantou por conta desse incômodo, sabia? Não é nem porque a gente é bom, não, porque nós não somos. Nem temos tão perfil de jovens assim, moderno. Mas Deus, Ele usa aqueles que serviram e que são cheios do Espírito. Qual Espírito você tem carregado desses dias? O Espírito do mundo ou o Espírito de Deus? Ah, pastora, que Espírito do mundo é esse? Sabe qual que é o Espírito do mundo? O Espírito de valorizar o seu eu. Ah, eu não estou com vontade. Ah, não é, é muito problemático. Ai, essa célula é muito chata. Ai, esse líder é muito assim. Ai, aquela pessoa tão assim. Ai, aquele pastor fala demais. E isso vai regendo a tua vida, meu irmão. Quanto mais cheio de si, menos fluir do Espírito em você. Quanto menos de você, mais do fluir de Deus em você. Então, a segunda coisa que eu percebi na vida de Estevão foi que ele transbordou. Fala para a pessoa do seu lado, ele transbordou de poder de Deus e testemunho. Então, eu não vou me delongar aqui no contexto todo, porque eu quero orar com vocês. Mas aqui, em Atos 6, continua dizendo que Estevão começou a servir aquelas viúvas. Mas ele servia e milagres e sinais começaram a acontecer através de Estevão. Sabe, quando você começar a servir no espírito correto, você vai ver que Deus vai liberar muitos testemunhos para você. Muito poder de Deus vai ser liberado sobre você. Porque é esse espírito que traz o mover de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito, quando amamos a presença de Deus, quando desejamos viver a nossa vida para Ele, Ele vai nos enchendo de poder, Ele vai nos enchendo de mais do Espírito, Ele vai nos dando dons, Ele vai liberando milagres, Ele vai liberando sinais. Tudo que Deus mais quer é usar as nossas vidas, porque as nossas vidas são canais para outros. Vocês já ouviram a Bíblia quando fala que Deus, Ele ama escolher as coisas que não são, para confundir as que são? Talvez você está aqui me ouvindo hoje e pensa: mas esse estilo de vida de poder de Deus não é para mim. Eu sou tímido. Eu não sei falar. Eu não sei. Eu não me sinto tão inferiorizado perto dos outros. Deixa eu te falar. É você mesmo que Deus quer usar. Porque Deus ama escolher aqueles que não são. Então, saia de cena. Deixa seu eu aí do lado. Aprenda a valorizar o que precisa ser valorizado. Se você decidir ter uma vida fluindo em Deus, você vai ver o quanto que o Espírito Santo vai fazer em você e através de você. E esse mundo carece, irmãos.
A Bíblia fala que a criação, ela espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O poder de Deus sempre nos levará a transbordar. Deus nunca vai liberar uma unção na sua vida para ficar retido em você, para o testemunho ser só seu. Nunca isso, sabe por quê? Deus, Ele gosta de transbordar. Será que você hoje está disposto, está desejoso de transbordar da vida de Deus? Porque hoje Deus vai liberar aqui poder. Hoje Deus vai liberar do Espírito dEle para trazer convencimento ao seu coração de que Ele te chamou para uma vida diferente. Hoje o Espírito Santo não é eu não, vai ser o Espírito que vai falar com você. Na hora que nós começarmos a orar aqui, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, de verdade, esquecer de tudo, esquecer de quem está do seu lado, esquecer da sua casa, esquecer de tudo, e você somente desejar: Espírito Santo, vem, me enche. Eu, quando converti, eu tinha tanto, eu ainda tenho tanta fome pelo Espírito, que eu vinha para as orações, sabe o que acontecia? Eu trabalhava de branco, que eu trabalhava com a parte de saúde e de estética. Eu saía do prédio da igreja preta, de tanto que eu deitava, eu sentava, eu chorava, eu rolava, o Espírito Santo me enchia, me curava, e eu não estava nem aí para ninguém. Quando eu levantava, eu estava preta. Eu ficava morrendo de vergonha de ir embora de ônibus, toda preta. Parecia uma mendiga. Mas eu falava: estou cheia de Deus, é isso que importa. Agora não posso orar, pastora, vai borrar minha maquiagem. Ah, não, o fulaninho que eu admiro está me olhando, o que ele vai pensar se eu chorar? Minha irmã, o Deus, Rei dos Reis, está diante de você. Você não aprender a valorizar o que é melhor, você nunca vai ter fulaninho nenhum. Ah, mas o meu amigo está aqui, vai tirar sarro de mim se eu chorar. Vai na onda do seu amigo para ver se é onde você vai parar. A única pessoa que você precisa valorizar é a presença do Espírito Santo, porque Ele é o único que vai te sustentar na sua vida toda. Ele é o único que vai liberar poder na sua vida para você poder transpassar todos os empecilhos que o diabo colocar. E não se iluda, o diabo vai pôr. Porque o diabo hoje não pode mais roubar você, sua salvação, não. Mas ele pode fazer de você um crente bem derrotado, sabe? Aquele crente que tem problema no casamento, que tem problema com os pais, tem problema no serviço, tem problema financeiro, tem problema... E tudo essa vida é assim, sabe por quê? Porque não aceita transformação. Hoje vai ser dia de você dar uma resposta para Deus aqui. Quando ouvi uma palavra semelhante a essa, eu lembro que a minha melhor amiga, aquela que abriu a casa para mim, sabe? Quando eu briguei lá em casa, ela me trouxe para a igreja. Só que chegou um momento da nossa amizade que as coisas não estavam mais fluindo assim. Eu queria uma coisa, ela queria outra. Eu não queria um mundo, mas divergia os propósitos. E Deus começou a me incomodar, que era tempo de eu desvencilhar. E aí, como que faz? Como que faz? Eu tinha uma dívida de gratidão por ela. Ela abriu a porta para mim, me trouxe para a igreja. Como que eu vou desvencilhar? E Deus falou para mim: você valoriza mais ela do que eu? Será que hoje você não está aqui valorizando mais as suas amizades do que Deus? E eu não quero trazer uma palavra de condenação para você, não. Entenda, eu estou aqui com muito amor, abrindo o seu entendimento, para que você possa perceber que para viver o não sou desse mundo, você vai precisar fazer uma escolha. E não é só uma escolha de aceitei Jesus, porque de fato quando nós aceitamos, nós saímos da identidade do mundo. Mas você pode, mesmo aceitando Jesus, viver uma vida preso a esse mundo.
porque os valores são daqui. A terceira coisa que mais me marcou na vida de Estevão, que ele foi tão cheio do Espírito, que ele foi tão usado por Deus, que a pregação dele em atitude, quando eu falo pregação, não é pregação do púlpito aqui não. Você sabia que a sua vida é uma pregação? Você sabia que as suas atitudes, quando você está na escola, quando você não está diante do seu líder de célula, é uma pregação? Nós fomos chamados para uma missão. E o que mais me marcou é que Estevão, ele não mudou a sua missão, ele não mudou a sua pregação, nem quando foi condenado. Você consegue perceber? Talvez muitos aqui não conseguem viver a vida do propósito de uma maneira de fluir de Deus tão intensa, porque você está preso na condenação da masturbação, na condenação do pecado que você desejou a fulaninha, na condenação do erro que você não agiu certo com seus pais, e assim vai. Talvez aqui você não vai viver o contexto de Estevão de ser apedrejado lá na praça pública, mas você vai ser apedrejado por dentro. São as suas emoções, os seus sentimentos, os seus valores. Estevão não mudou a missão dele, mesmo sendo perseguido. Sabe aquele jovenzinho? Tem uma experiência com Deus no culto do sábado, cheio do Espírito. Chega lá na quarta-feira, os amigos falam: tá de zoação que você virou crente. Quero ver, não dou nem 3 dias para você sair disso. Ah lá, fulano, o outro virou crente. E começam a zoação. Sabe o que acontece nessa hora? Você vai escolher se sua pregação vai mudar ou não. Se você for ver homens de Deus na Bíblia, eles não mudaram a sua pregação, a sua missão. José, mesmo sendo tentado, agarrado pela mulher de Potifar, e a mulher de Potifar era bonita, hein? Agarrado por ela, ele foge, porque ele não mudou a pregação dele. Eu não mudo a minha missão. Deus não me chamou para esse mundo. E você hoje está disposta a dar uma resposta diferente? O ano passado, eu nem sei, acho que eu já até compartilhei isso. Eu fui no velório do meu tio mais novo, irmão da minha mãe, o caçula, faleceu. E por muitos anos, eu fui a crentinha. Olha lá, Beata. Vamos rezar a missa em todos os natais da família. Esse era o discurso. Essa era a piada. Muitas vezes, esse era o deboche que faziam de mim. E eu esqueci. Com o passar dos anos, comecei a não viver mais, nem por conta de não querer passar por aquilo, porque eu passei muitos anos. Mas, como os propósitos mudaram, eu não ia para lá beber com todo mundo, eu não ia para lá para sair. Então, eu estava na igreja. Então, nós fomos distanciando. E, o ano passado, no dia do enterro do meu tio, eu fui no enterro do meu tio. E eu cheguei lá e Deus me fez lembrar. Sabe o que Deus fez naquele dia? Que eu ministrasse. Foi a primeira vez que eu ministrei no enterro. Foi uma sensação muito ruim, porque era meu tio. Mas Deus me fez ministrar para toda a minha família, os meus parentes, que chamavam a crentinha. E todos reconheceram Deus na minha vida. Deixa eu te falar algo. Se você aprender que o evangelho que você carrega
não pode mudar por conta dos problemas, por conta das perseguições, por conta da condenação que o diabo tenta colocar na sua vida, você vai ver ao longo dos anos Deus te usar. Naquele dia eu fui muito marcada por Deus, porque o meu padrasto, que assim, por muitos anos a gente teve muita dificuldade, depois que eu converti mesmo, começou um processo de restauração, mas aquele dia foi o primeiro dia que ele entrou num velório, e ele ouviu eu ministrando, e no final ele falou para mim, nossa, as suas palavras me tocaram. Não rejeite o processo de Deus na sua vida. Não rejeite passar pelo que você tem passado. Decida se encher do Espírito, porque é nele que você vai ter força. É nele que você vai conseguir passar por cima. E é nele que o evangelho que você carrega não vai mudar. Irmãos, pensa em Estevão. Quando a Bíblia fala que pagaram para mentir sobre ele, para falar que ele estava falando blasfêmia. Esse homem, diante dos acusadores, ele ainda começa a explicar a palavra. Ele ainda tenta falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam lá, mentindo sobre a vida dele. E não parando aí, as pessoas decidiram apedrejá-lo. E o que mais me marcou na vida dele é que ele conseguiu ser o mesmo Espírito de Jesus. Na hora que ele vai sendo apedrejado, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deixa eu te falar, quando você conseguir ser perseguido na sua casa e a sua carne não agir, e você tiver o Espírito de falar, Senhor, perdoa, minha mãe não sabe o que faz. Perdoa, Senhor, porque meu pai não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe debaixo de que influência que ele está. Quando isso se tornar verdade dentro de você, deixa eu te falar, aí você está sendo usado no Espírito certo. Estevão morreu. Mas a Bíblia fala que naquela situação, quando as pessoas acusavam ele, olharam para ele, e o rosto de Estevão era como se fosse de um anjo. Imagina você ser perseguido, ser maltratado, e ainda assim você ter o Espírito de Cristo. Irmãos, isso é só para quem não é deste mundo. A Bíblia fala, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Será que você está preparado para ser perseguido lá fora? Se você não se preparar para ser perseguido pelo Evangelho, o seu Evangelho não vale de nada. O Evangelho que você prega, carrega com a sua vida, as suas atitudes, não estão expressando Jesus. A Bíblia fala também, em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui hoje eu estou, depois de tudo que eu falei para você, para liberar a sua vida, para você sair debaixo de qualquer condenação que o diabo possa ter colocado sobre você. Quando eu orava por vocês aqui, eu via rapazes que têm o chamado de Deus para ser usado em curas e dons que não estão fluindo porque você se sente incapaz. Moças que foram chamadas para profetizar, que não conseguem abrir a boca, porque estão debaixo de condenação por conta de masturbação. Porque você errou, porque uma porta foi aberta na sua vida, e você não consegue vencer isso, e o diabo fala para você, você não pode,
Você não pode pregar, você não pode falar, você não pode viver essa vida, porque você não é apta. E eu estou aqui para falar para você, Deus te olha como justa. Deus te enxerga Cristo. Posicione, que é Ele que vai transformar você. Não estou te dando aval para você ter uma vida aqui leviana, fazer qualquer coisa, não. Eu estou dizendo, se há áreas na sua vida que hoje te condenam para viver o Evangelho, que você se levante na fé e na certeza que o Senhor, Ele é o autor e consumador da fé, e Ele foi como sacrifício vivo por você, para te dar liberdade. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Não aceite viver debaixo de jugo. Não aceite viver uma vida aqui como escravo desse mundo, vivendo em busca das mesmas coisas que eles vivem. O parâmetro da sua vida é outro. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos orar agora. O que eu quero é orar com você, meu irmão. E hoje cadeias vão ser quebradas na sua vida. Hoje o Espírito Santo vai ser liberado sobre você, numa nova medida. Mas deixa eu te falar, não é se encher aqui do Espírito, cair, rolar para o lado e para o outro e levantar igual. Hoje é dia de você escolher qual é a vida que você quer. E essa escolha não tem a ver com a sua capacidade de ser perfeito. Não tem a ver com a sua capacidade de ser livre, de ser limpo, de ser bonito. Não! Tem a ver com o tanto que você confia naquele que te chamou. O tanto que você decide se entregar. O tanto que você decide se dar em amor para ser canal do Senhor. A aprovação que nós precisamos olhar e buscar não é essa terrena. E quando eu falo provação dos céus, eu não estou dizendo para você viver querendo agradar a Deus para comprá-lo, não. Deus já te ama, mas por conta de como Ele te ama, se você tem essa revelação, você decide viver para Ele. Hoje eu estava vindo para cá no Uber, porque foi uma luta vir para cá, viu? Quase que eu não cheguei. Enquanto eu estava dentro do carro, Deus me fez lembrar de que há alguns anos, nas sextas-feiras, eu estava indo para a balada. Que eu estava numa vida perdida. Mas sabe, o mais lindo de tudo isso é que Deus falou para mim, eu guardei você até lá, porque eu tinha uma história para você aqui. Será que você consegue perceber o amor de Deus sobre a sua vida? É tempo de você dar uma resposta madura. Madura de qual evangelho que você vai decidir viver. Se é um evangelho lindo, cheirosinho para Instagram, ou se é a verdade de Jesus, que não é tão cheirosinho assim, que vai doer sim, que vai exigir de você sim, renúncia, que você vai ter que sair de cena. Isso não tem nada a ver com lei, não, tem a ver com Cristo ser gerado em você. Todo o processo que eu passei na minha casa, nos meus familiares, não foi para que eu mostrar, ai como Jesus é lindo. Eu precisava ser livre do meu eu. Eu precisava quebrar as cadeias que me prendiam, de egoísmo, de orgulho. Quando Deus me chamou, irmãos, eu vim para a igreja, tive uma experiência com Deus, porque eu tinha abandonado um relacionamento de 6 anos, porque eu fui traída. Então quando eu cheguei na igreja, eu não vim desejosa, apaixonada, eu vim destruída. Mas sabe o que aconteceu? Nos primeiros meses, um rapazinho se interessou por mim, começou a se aproximar, disse que era meu amigo, meu líder apoiava. O que aconteceu? Daqui a pouco estava eu de novo envolvida em algo que não era vontade de Deus. E eu lembro
fosse ontem, quando eu me deparei nessa situação, Deus falou comigo: você de novo está vivendo do jeito que você quer. Ou você decide entregar a sua vida e viver do jeito que eu quero, ou não dá. Não dá para você viver os meus sonhos do seu jeito. Eu estava em Mariporã. Eu nunca contei isso. Eu estava em Mariporã na noite de Natal com a minha família, os meus parentes. E esse rapaz que era da igreja tinha pegado o meu carro e sumido para usar drogas dentro da igreja. Eu entrei no meio do mato, de tanta vergonha. O que eu ia falar para minha família? O que eu ia falar para as pessoas? Aonde o fulano foi? Ah, não sei. E quando eu entrei dentro do meio daquele mato, Deus falou comigo: chega, decide hoje. Você vai viver pela sua reputação, pela sua vontade, pelo seu eu, ou você vai viver por mim. É sua escolha. Eu chorei uns 40 minutos lá naquele mato tomando coragem. E eu saí dali decidida. Hoje eu termino esse relacionamento. Hoje eu vou pôr um ponto final nisso. E hoje eu vou voltar pro centro da vontade de Deus. Eu voltei, irmãos. Eu tinha saído da igreja por causa desse rapaz. Eu voltei para a mesma célula, para o mesmo líder, para o mesmo discipulador. No caso era meu marido hoje, era meu discipulador. E as pessoas olhavam para mim dentro da igreja, as mulheres, e falavam: ah, agora você não casa, porque seu filme está queimado. E eu falava: eu quero que meu filme esteja preto mesmo. Sabe por quê? Eu não estou aqui para casar não, eu quero Jesus. Eu não estou aqui, eu entendi, eu não estou pronta para relacionar, eu não sei escolher, eu só escolho da maneira errada. Eu não quero isso, eu quero andar com Deus. E por isso o meu desespero nos apelos era que eu estar no chão, porque eu abri mão da minha reputação, eu abri mão de quem a vida inteira eu construí, que eu era boa. Irmãos, há 15 anos atrás eu ganhava uns 3 mil reais. Lá naquele tempo eram 5, 6 mil. Eu mandava no meu nariz, eu fazia o que eu queria. Mas eu fui até o fundo do poço para entender que existia um propósito muito melhor e maior para mim. Então quando eu entendi isso, não era mais abençoar as pessoas em servir, era eu ser livre de mim mesma. Era Cristo sendo gerado em mim. Os meses se passaram e o Ricardo começou a olhar por mim. Eu estava tão para Deus que eu falava: eu nem quero casar. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu só vou casar com alguém que eu veja na vida que ama mais o Senhor do que a mim. Porque os dois outros que eu namorei 2 pessoas só, amavam mais a mim do que aparentemente. Porque eu não vou aceitar mais sair da sua presença. Não vou mais aceitar sair do teu mover. Eu não vou mais aceitar sair do centro da tua vontade. Quantos jovens ao longo desses anos eu vi se perdendo dentro da igreja, porque pastor, meu chamado é ser pastor, não está chegando a minha vez, então não quero mais brincar. Para de besteira. O seu chamado é andar com Deus, o seu chamado é ter Cristo em você, independente de onde for. Hoje eu estou aqui para te fazer um convite. Deus vai levantar uma geração de Estevão. Eu não sei se você vai estar, mas eu já decidi estar.
Semana passada eu fui ministrar no RL Next. E foi uma das experiências mais fortes e mais doloridas da minha vida. Porque eu cheguei lá e o meu filho, uma fase de desenvolver, de crescer, e eu estou cortando algumas amizades dele que eu percebi que não vão ser boas ao longo do tempo. E ele ficou na casa da minha mãe. E a minha mãe não sabe dizer não para ele. E, enfim, gerou-se toda uma situação lá. E o Davi em crise, chorando mal, porque queria um amigo. Minha mãe falando que não ia mais chamar um amigo. E minha mãe não sabendo lidar. Minha mãe começou a me ligar várias vezes no telefone. E eu lá no sítio, perto de ministrar. Na hora que eu atendi o telefone, que eu falei com o Davi chorando, falou: a vovó falou isso, aquilo outro. Eu falei: meu Deus, mãe, por que você falou isso? Eu não sabia lidar com ele, pedindo, falando. E aquela situação toda, minha mãe mal, ele mal, meu padrasto mal, todo mundo falando comigo para me resolver. E o diabo falando para mim: nossa, que boa mãe você, né? Está aqui no sítio, ministrando para os adolescentes e seu filho lá em crise. Que mãe! Eu estava descendo para ministrar a palavra. E na semana Deus tinha me falado sobre esse tema. Eu olhei para o Ricardo, desliguei o telefone e falei: eu não consigo pregar hoje, eu não consigo, amor, me perdoa. Eu não estou bem emocionalmente, eu estou desestabilizada com isso. Minha mãe não está bem, meu padrasto não está bem, o Davi não ficou bem, ninguém ficou bem, e eu estou acusada, eu estou condenada. Eu não consigo pregar condenada. E ele ficou mudo. Eu falei: ele vai pregar no meu lugar, né? A hora que eu fui descendo, eu entrei na capela, o Fernando me deu o microfone: pastora. Eu falei: Senhor. Eu já não lembrava a palavra, eu já não lembrava nada. Só existia algo dentro de mim, uma condenação. E eu comecei a ministrar aquela palavra. E o Espírito Santo movendo no meu interior. A hora que chegou esse ponto, que o Evangelho de Estevão não mudou, mesmo diante da condenação, eu entendi que era para mim. Eu não sei qual a condenação que você tem vivido, mas é para você também. E naquele sábado eu falei: Senhor, eu sou alguém como Estevão. Ainda que as minhas emoções, ainda que eu sinta o contrário, o Evangelho, a minha missão não vai mudar. Eu vou continuar, eu vou pregar. Quando eu comecei a orar por aqueles adolescentes, eu percebi um espírito de condenação sobre a vida de muitos ali. E Deus me falou: tá vendo? O mesmo espírito que tentou parar você é o que está agindo neles. Eu saí da capela, eu fui lá fora chorar. Porque eu falei: Senhor, eu quase dei a resposta errada. Eu quase não tive forças. Mas eu fui empurrada. Mas eu fui. E a hora que acabou a palavra, eles passaram um vídeo, por causa do meu aniversário, com muitos dos adolescentes que foram ganhos na Rede Kids, que hoje estão nos Next. Alguns são líderes. E Deus me falou: você acha mesmo que você investindo em tantos, eu não vou cuidar dos seus? Eu não sei qual que tem sido a condenação que você tem andado, mas eu quero chamar você para responder esse chamado hoje, para que o Evangelho que você foi chamado para carregar, com a sua boca, com a sua
atitudes, Ele não mude. Independente do que você passe, Ele não vai mudar. Porque é Cristo que vai ser transmitido de você, que vai ser gerado em você. É Cristo que vai ser selado em você, amalgamado no seu interior. É Cristo sendo remexido nos seus valores, na sua identidade, nas suas motivações. É Cristo ganhando todo espaço e reinando em você. Eu quero convidar você a ficar de pé. E você que sente que essa palavra, que essa mensagem, que esse apelo é para você, eu quero convidar você a fazer algo diferente. Você vai sair do seu lugar, você vai ajoelhar, você vai vir na frente. Eu não sei o que você vai fazer, mas hoje você vai dar uma resposta para Deus, não é para mim. Hoje, Deus vai liberar sobre você uma convicção. Uma convicção do porquê que você foi chamado. Uma convicção do porquê tantas dificuldades na sua casa. Uma convicção de porquê tantos machucados aconteceram na sua alma, na sua identidade. Oh, doce Espírito, eu quero declarar nessa noite a liberdade da tua presença fluindo nesse lugar. Que a sua convicção seja gerada no coração de cada jovem, de cada adolescente. Eu oro pela geração de Estevão que se levanta hoje, que não são convencidos por palavras humanas, mas que são convertidos no teu Espírito, que se levantam diante da condenação, da perseguição, das injustiças, para carregar um evangelho que não muda, que não muda, que não altera. Ora, Bashiririana Lamas. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Hoje é dia de você ouvi-lo. Seu Espírito está Vocês que estão nos corredores, se você conseguir se ajoelhar no seu lugar, sinto que vocês ajoelharem no seu lugar. A atmosfera já Hoje você está sendo convidado a sair de cena e aprender a servir no Espírito de Cristo, a servir um chamado que é maior que a sua vida. evidência surgirá. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar.
colocou sobre o seu coração, sobre as suas emoções, sobre a sua identidade. Hoje esse jugo é removido. Hoje você é livre para viver o propósito de Deus, para ser usado, para ser canal. Hoje você é restaurado na identidade, na posição de filho amado. Ora, Bashiriana Lamas. Eu quero convidar você agora a se levantar. Você que veio aqui pro apelo, você vai se levantar. E agora você vai receber. A condenação foi removida do seu coração. Quantos sentiram a condenação ser removida de você? Agora você vai receber do Espírito, do mesmo Espírito que foi liberado sobre a vida de Estevão. Daquele Espírito que foi tão forte, que liberou tanto poder, que tantos sinais, que tantas maravilhas, que tantos testemunhos foram feitos através da vida daquele jovem. Hoje, Deus vai liberar sobre você, amém? Quero convidar você a dar a mão para a pessoa do seu lado. E hoje nós vamos fazer algo profético aqui. Hoje, uma geração de Estevãos estão se levantando neste lugar. Hoje, Deus vai liberar do fluir do Espírito uma nova medida sobre você. Recebe. Ele vai vir de acordo com a sua expectativa. Eu já falo para você, alguns têm pouca expectativa, recebe pouco. Alguns têm muita expectativa e vai sair carregado. Oh, Rabaxiria Lamas. É de acordo com a sua expectativa. Você vai levantar as mãos da pessoa do seu lado. Como essa geração de Estevão que vai se levantar, que está se levantando hoje. Eu libero do poder do Espírito, do poder do Espírito, para quebrar cadeia, para romper grilhões. Seja cheio, 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 cheio. Recebe, recebe.
xerere malamanae. Que ruja o leão e que até estremeça.